Silvia, o Washington, WBX, vamos ver quem mais. Tem mais gente chegando. Vou aprovar aqui. Oito e 10. Vamos dar início à nossa live. Coloquem aí no chat se todos estão me escutando, todos estão. Ó, a Nay apareceu. E aí, Nay, como é que você tá? Tá bem? Coisa boa. Coloquem no chat aí se todos estão escutando bem, estão me vendo. Chat aberto, pessoal. Vamos lá. Ó, o Ademir. Ademir, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Eu estou em viagem. E aí você sabe como é que é a estrada, né? Vamos ver quem mais. O Wallison. Gente, quem puder abrir a câmerazinha aí, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos trocar ideias. Estamos com 20 pessoas na sala. Vamos lá. Pessoal, essa semana foi uma semana de bastante trabalho. Eu tenho conversado com algumas lideranças e para mim está sendo uma experiência diferente de trabalho, dividindo aqui as experiências, né? Eu sou de um trabalho de anos atrás, então eu não estou ainda adaptado com a maneira com que as pessoas dessa geração elas conseguem desenvolver o multinível. Elas desenvolvem o multinível de maneira muito mais digital, né? Manda o link, elas estão muito mais próximas do celular do que das pessoas. E eu confesso a vocês, reuniões, deixo aqui no local andando com a rede. Deixa eu Estão todos me ouvindo? Coloca no chat aí. Estão todos me ouvindo? Não? Agora sim. Agora tá show de bola. Então tá. Gente, então assim, ó, o meu método de trabalho é um pouco diferente. O meu método de trabalho é um método que para algumas pessoas pode soar como ultrapassado, mas eu não sei trabalhar diferente, sabe? Eu gosto de viajar até a liderança, eu gosto de apertar a mão dessa liderança, eu gosto de fazer evento, eu gosto de chamar o povo, eu gosto de fazer reuniões o dia inteiro. Então, eu, por exemplo, eu vou para uma cidade agora, a próxima cidade que eu vou a Tatuapé, de Tatuapé eu vou para Maringá. E eu sento no local, eu pego um hotel, pego a liderança do local e eles ficam trazendo liderança para a gente fazer reuniões o dia inteiro. Então, dali começa a nascer vários focos de trabalho, várias células de trabalho. Então, o meu método de trabalho, ele ainda é um método antigo, antiquado para alguns, né? Mas eu não sei trabalhar diferente. Eu gosto de olhar no olho das pessoas, eu gosto de apegar esse calor humano para as pessoas, porque eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela trouxe muitas facilidades para nos dar resultado, ela também nos traz esse afastamento das pessoas. Por mais que você esteja no dia a dia conversando com as pessoas,
mas ele não é a mesma coisa do que o calor humano, de você estar junto. Então, eu acredito que a gente é, pode e deve tentar resgatar o máximo possível desse trabalho. Ó, Venezuela Roxy, Salazar, buenas noches. Yo no sé si tiene muchas personas de Colombia acá, mas que toda a gente seja bem-vindo, ¿sí? Então, gente, por exemplo, na Colômbia, iniciamos um trabalho essa semana, e sou bem sincero, falei ontem, inclusive, com alguém, eu já tive lives na Colômbia com mais pessoas do que aqui no Brasil. Estamos entrando, ó, vocês viram aí, estamos entrando na Venezuela. Nós já temos, se eu for olhar cadastro, temos cadastro nos Estados Unidos, Espanha, Portugal, mas que tem foco de trabalho, polo de trabalho, que tem grupos de trabalho. Nós já estamos começando, ó, eu vou recordar os amigos de Colômbia. Isto, sim, já estamos em vários países. Nós somos uma realidade. Então, o que acontece? A Uinvest, ela está vindo para o mercado com uma pegada mais conservadora do que, de repente, a grande maioria pode estar acostumada. Mas eu quero garantir uma coisa para vocês. Eu não vou falar o nome da pessoa. Nai. Não, não vou falar o nome. Mas teve uma manhã que eu acordei esses dias, a pessoa disse assim: o que que aconteceu? Já acabou o negócio? Gente, eu vou explicar para vocês uma coisa, e eu deixo claro que daí vocês vão entender, tá? É bem simples. Nosso mercado, ele é um mercado extremamente agredido, sofre muita agressão de hackers. Isso não é conversa fiada, tá? Isso é fato. Uma coisa eu garanto para vocês: ninguém vai conseguir invadir o nosso sistema. Ninguém vai conseguir roubar da nossa empresa. Por quê? Porque nós somos um sistema de segurança em que quando o hacker tenta invadir o nosso sistema, ele automaticamente se desarma, ele sai do ar. Ele mesmo se desliga, se desmonta, como a gente fala, e já procura um novo IP para se montar novamente. É uma questão assim de coisa de 5 minutos. Então, geralmente, quando vocês olharem, pô, saiu. Espera 5 minutos que já vai estar se montando em outro IP. É algum bandidinho cibernético aí que tentou fazer alguma confusão. Mas conosco não vai dar certo, tá? Então, isso aí vocês podem ficar bem tranquilos. A Uinvest, para quem ainda, coloque aqui no chat, quem ainda não é cadastrado da empresa, coloca ali. Eu não sou cadastrado da empresa, eu quero ouvir sobre o nascimento da empresa, sobre o plano de negócios da empresa, e aí eu vou passar um pouquinho da visão. Coloca aí. Quem ainda não é cadastrado da empresa? E já vou recapitulando. Eu não sou a Crislove, deve ser Cristiano. Deve ser de Cristiano, né, Cristiano? Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Carolina Xavier. Quem ainda não é cadastrado da empresa, vamos lá. A Uinvest, Cristiano, para quem ainda não ouviu, ela é uma empresa que nasceu no ano de 2017. Ela é um fundo de capital fechado que opera em criptomoedas. Tá? Na época, eu vou deixar isso bem claro, eu não gosto de conversa fiada. Gente, eu quero que vocês entendam isso para ninguém, em hipótese alguma, querer ludibriar vocês. Não é possível operações fora do fator humano estratosféricas. Não é possível. Vamos pensar junto? Vamos dizer que eu abri uma empresa de operação. Eu tenho aqui dois, três traders, tá? Esses traders estão trabalhando conosco e eles estão acostumados a operar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas quando entra na banca para ser operado 50 milhões, vocês acham que eles têm emocional para isso? Tem, tem ele está preparado psicologicamente para operar a banca de 50 milhões? É claro que não, gente. Não se tem psicológico para fazer operações do tipo. Isso não existe, tá? Então, o que acontece? Eles enganam vocês. O que que eu fiz lá em 2017? Sabendo
que não era possível operar grandes montas. Eu fechei um capital, eu juntei um grupo de amigos, um grupo de empresários, inclusive alguns de fora do Brasil, montei a banca conforme os traders que eu tinha para operar e fechei o nosso fundo de capital fechado. E isso existe há quase 10 anos. A Uinvest é um fundo de capital fechado lucrativa que me mantém há quase 10 anos, cara. Só que agora eu comecei a observar o mercado, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu comecei a observar o mercado e comecei a ver gente pulando de tudo quanto é jeito, tá? Quem aqui já ouviu falar do Felipe Han? Já ouviu falar do Felipe Han? Não? Felipe Han teve uma das maiores empresas de marketing multinível digital do mundo. Do mundo. Ele atuou em 2019, 2020, por aí. A empresa dele foi gigantesca, foi tipo assim, sem brincadeira, foi 100 vezes maior que a minha. 100 vezes maior que a minha. E o Ram me chamou agora, questão de 3 meses atrás, querendo montar um projeto, pagando de 5 a 6% ao mês. Aí eu tenho todos os dias gente comprando o sistema da minha empresa, gente lançando projetos pagando 5, 6% ao dia. Eu tenho projetos aqui que pagam 10% ao dia. Quando eu comecei a analisar tudo como estava, o mercado como um todo, eu comecei a montar diagnósticos, só para vocês entenderem o que eu faço, tá, gente? As pessoas me procuram para que eu monte negócios. Então, antes de montar qualquer negócio, eu analiso o mercado. Eu vejo onde estão as brechas, as lacunas do mercado, as dores do mercado, a gente chama. Onde é que estão as dores do mercado? Quando eu comecei a olhar as dores do mercado do multinível, eu comecei a encontrar diversas. Primeiro, esse bando de empresa aventureira que paga de 5, 6, 10%, elas não passam de 60 dias. Como é que está deixando o nosso povo? Como é que vocês estão ficando em estar fazendo empresas de 5, 6, 7, 8, 10% ao dia? Vocês estão ficando na mão, não é? No início é gostoso, fica aquele gostinho gostoso na boca, de acho que agora vai. Aí vão lá e dão um ferro em vocês. É para isso que essas empresas vêm. Só que sempre fica aquele gostinho de quero mais. Então você sai de uma e vão para outra, sai de uma e vão para outra, porque eles pensam, agora eu vou acertar. Não existe mágica. E vou falar mais de uma coisa para vocês, porque eu vendo o sistema. Geralmente é o mesmo dono. É o mesmo dono, muda lá o perfil, bota outro cara na frente. Geralmente é o mesmo dono. Então, esse foi um diagnóstico. As empresas que pagam muito estão ali só para roubar o povo. Essa é a mais pura verdade. Tá? As empresas que são muito conservadoras, querendo fazer algo mais longínquo, como tem muitas aí no mercado, tá, gente? A Onil está há 3, 4 anos de mercado pagando 4% ao mês. São empresas que demoram demais para pegar velocidade, não pega o público que nós estamos aqui agora, por exemplo, pega um público diferente, tem outra proposta, e demora muito para pegar força. Então, é mais difícil de se entrar no mercado. E ainda tem aquelas empresas que têm o método antigo, pagando 1% ao dia. Elas não têm mais força para tracionar. Só para vocês entenderem, tá? Como funciona. Não vou falar história para vocês. Ah, porque eu opero em bala, eu opero em pedra preciosa. Tem aqui, eu sempre falo esse exemplo, porque eu acho que é o exemplo mais esdrúxulo que eu vi no mercado. A Louvre. A Louvre foi uma empresa de marketing que operava e dizia que tinha fazendas de árvore e que dividia o lucro da venda dessas árvores. Então, eles diziam lá, tinha uma piadinha, quem disse que dinheiro não dá em árvore. Então, era um multinível, piramidal, sistema pirâmide financeira de árvore. Então, cara, não existe mais história para inventar. Que história nós vamos inventar? Vocês não estão cansados de ouvir história? Então, vamos falar real. E eu sempre fiz desse jeito. As minhas empresas sempre trabalharam dessa forma. A realidade é só uma. Qual é o nome desse negócio nu e cru? Não me venham com marketing digital. Isso aí
é para enganar bobo. Como é que é o nome daquilo que nós fizemos? É isso aí. Pirâmide financeira, sim. É isso, certo? Ah, Diego, mas tu está sendo muito radical em falar dessa forma. Meu amigo, para de contribuir com o INSS, tu vai ver se aquilo também não é uma pirâmide financeira. Pega qualquer banco, vai lá e tira todos os correntistas desse banco e me diz se aquilo não é uma pirâmide financeira. Os caras ainda trabalham com o nosso dinheiro e entregam a juros. Por que, que todo banco pede prazo para, se tu vai tirar uma grande monta do banco, ele te pede prazo para retirar esses valores? Por que, que eles te dão um limite diário de movimento? Por quê? Porque estou trabalhando com o nosso dinheiro, cara, é uma pirâmide financeira. Não pense diferente. Então, pronto. Chegamos à conclusão juntos aqui que tudo é pirâmide financeira. Vamos falar de pirâmide financeira agora da nossa forma. As pirâmides financeiras não sobrevivem de operações reais. As pirâmides financeiras sobrevivem de fluxo de cadastro. Diego, como é que eu calculo o fluxo de cadastro? Olha para quanto essa empresa paga. Quanto essa empresa paga? Ela paga 10% ao dia. O fluxo de cadastro dessa empresa ele tem que ser 100% diário. Vocês acreditam nisso? Se o cara fez 100 cadastros hoje, amanhã ele precisa fazer 200. No outro dia ele tem que fazer 400, no outro dia ele tem que fazer 800, no outro dia ele tem que fazer 1.200. Senão não cobre. Alguém explica isso para vocês? Porra nenhuma, ninguém está preocupado com o que tu sabe. Quer só tirar teu dinheiro. Tô certo ou errado? Quem não concorda comigo, coloca aí no chat. Eu gosto que discordem. Então, empresas que pagam menos. Qual é a conta? Como é que a gente vai calcular a sobrevivência, por exemplo, de um projeto como a Uninvest? Nós somos extremamente conservadores. 2%, 3%, 2% para fazer o triplo, 3% para fazer o dobro. E por que, que eu não estou dizendo para vocês o seguinte, gente, vamos atropelar tudo. Vai lá e coloca 50 mil, 100 mil. Eu nunca fiz isso, não vou fazer. Por quê? Porque assim nós temos um bom tempo delicioso de trabalho. Tempo para formar liderança, tempo para trazer realmente o povo, tempo para nós podermos educar o nosso povo que está sem o mínimo de informação. Nós somos um bando de pessoas que estão hoje no mercado que eles não são líderes. Eles se autodenominam líderes porque eles pegam um link e disparam. Mas pede para eles dar um treinamento. Pede para eles fazerem uma lista, para eles fazerem um fechamento, uma contra-argumentação. Pedem para eles desenhar um escopo de projeto justificando o percentual de projeto. Eu nem vou entrar em assuntos sobre produto, porque daí nós vamos muito longe. Eles não sabem o que é um imposto de cada país, eles não sabem o que é um markup, eles não sabem nada. Aqui eu quero dar tempo para que isso aconteça. Eu quero dar tempo para ensinar vocês o que é um percentual dentro do sistema. O que é cada tipo de marketing, o que é um sistema binário, o que é um Unilever, o que isso representa em percentual no nosso bolso, no bolso da empresa, o que realmente sobra no bolso da empresa. Eu quero ensinar. Só que para isso a gente vai juntar toda essa galera que está machucada do mercado, que está aí batendo cabeça, que não sabe o que fazer, está só arriscando, 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 deixa, vem chorando para o nosso colo. Vem para cá, vem fazer carinho em você. E nós vamos ensinar vocês a trabalhar de verdade, sem pressa, com o pé no chão, de maneira coerente, correta. Eu sempre falo, é possível fazer um negócio torto da maneira correta. Não é porque isso aqui é uma pirâmide financeira que não precisa ter gestão. Não é porque isso aqui é uma pirâmide financeira que não precisa ter administração. Não precisa ter responsabilidade com o dinheiro das pessoas. O dinheiro que está entrando aqui no Invest, ele é de vocês. Ele é de vocês. Então, quando vocês entram em algum projeto, vocês começam a ver o dono ostentando, o cara trocou de carro, o cara está fazendo mil e uma coisa. Eu já cansei de ver isso. O povo da rede se engana, porque eles estão vendo, pô, tá dando dinheiro, vamos para dentro. O cara está torrando o dinheiro da rede, essa é a verdade. Quem tem que sustentar não é dono de empresa, quem tem que sustentar é a rede. É a rede que tem que mostrar que está ganhando dinheiro. O dono da empresa ele tem que administrar, ele tem que trabalhar com seriedade, responsabilidade.
Se vocês olharem um pouquinho para o meu passado, eu nunca tive uma empresa de pirâmide digital que durou menos de um ano. Mas olhem lá no passado em algum momento procurem se eu ostentei, se eu gastei dinheiro do povo adoitado. Não, cara, eu sou chato. As pessoas, só para vocês terem ideia, tá? Os funcionários que trabalham comigo, os colaboradores, não gostam de trabalhar comigo. Eles me detestam, porque eu sou chato, eu sou minucioso. Eu olho para balanço financeiro todo dia. Antes de dormir, eu abro o notebook e estou lá. Estou vendo, pagou o quê, para quem, da onde entrou, eu mapeio. Naquilo que que eu tenho dúvida, eu vou atrás. Quem já participou, não sei se a Paula está aí, é isso aí. 14 meses de atividade. É isso aí. Eu não sei quem é que escreveu ali, mas é isso. Então, eu estou em cima, cara. Eu estou em cima. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês estão aqui numa sala porque nós estamos desenvolvendo um projeto com seriedade, com transparência. Algumas pessoas, o Bragança, isso aí, meu querido. Nós estamos fazendo um trabalho para que vocês consigam dizer assim, pô, não é a mais agressiva? Não, não é. Mas aqui eu vou construir a minha riqueza. E eu não vou desconstruir a esperança do povo. Olha que bacana. Aqui nós vamos construir degrau por degrau, passo a passo, a nossa liberdade financeira. Nos outros projetos, onde vocês pensam que vai ser o dinheiro rápido, isso aí é só perda de tempo, perda de fé, vai só se machucar cada vez mais no mercado, vai só criar mais dores no mercado. O que eu mais pego gente nos grupos aqui dizendo eu não acredito mais em nada. Claro que não acredita. Ninguém fala a verdade para você. Ninguém tem coragem de falar a verdade para você. Eu vou contar uma experiência para vocês bem rapidamente. Na minha empresa, essa que o Bragança citou aí, a IEM, que durou 14 meses, eu movimentava nessa empresa a média de 1 milhão a 2 milhões por dia. Nós estávamos estourados. Eu fui convidado para fazer um cadastro por um afiliado de um construtor numa cidade no Rio Grande do Sul. E o afiliado, ele já estava fazendo cálculo de quanto ele ia gastar com a comissão, porque o cara ia botar 5 milhões no negócio. E o afiliado chegou em mim e disse: Diego, vamos lá. O cara quer te conhecer, o cara vai botar 5 milhões. Eu digo: vamos, tem certeza que quer me levar? Sim, o cara faz questão de conhecer. Então vamos lá. Durante o trajeto, ele falou o seguinte para mim: cara, vou trocar de carro. Eu já estou olhando, eu vou pegar um Mustang. Eu disse, vou quitar minha casa. Ele já estava gastando a comissão que ele estava fazendo no cálculo dos 5 milhões. Fiz 800 caras só de rede da EM. Olha aí. 800 mil reais de bonificação. Nosso querido aí que está na live fez, não é empresa minha. Então, o que aconteceu? Chegou lá na frente do consultor. O consultor disse para mim, cara, o Cláudio era o afiliado. Cláudio me apresentou o projeto. Eu quero entrar no negócio. Nós só temos que ver como é que eu faço o pagamento. Eu tenho 5 milhões de reais para aplicar no negócio. E ele disse assim: tu me garante esse valor? Eu acho que qualquer outro dono de empresa, mediante a situação, 5 milhões de reais ali prontinho para entrar na conta, de repente ia dizer: eu garanto. Eu disse para o cara o seguinte: não, eu não garanto. E se eu morro amanhã? E se eu tenho um infarto? E se para de entrar cadastro dentro da empresa? Parou tudo. E se o Ministério Público bloqueia todas as nossas contas? E se eu sou sequestrado? E se? Eu não garanto. O meu negócio aqui é reto. Isso aqui é uma aposta. Coloca o dinheiro da pinga e não do leite. Pode perder os 5 milhões? Então pronto, joga para dentro. Não pode perder os 5 milhões? Não coloca. Eu não quero ninguém batendo na minha porta. Resultado: esse consultor me agradeceu pela transparência. Ele disse para mim: Diego, nunca vi alguém tão transparente,
E por isso eu vou botar R$ 160 mil. Ele colocou R$ 160 mil. Ele ganhou, tá? Ele ganhou, ele teve lucro. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Eu nunca me emocionei com R$ 5 milhões. Eu vou me emocionar com meia dúzia de real na conta. Os outros donos de empresa que nunca tiveram história, são aventureiros do mercado. O que eles estão fazendo? Eles não estão nem aí, os caras nunca viram dinheiro. Os caras viram 50, 60 mil na conta, eles estão dando rapa. Vocês não perceberam isso ainda, não? Os caras viram ali 100 mil na conta, Deus o livre, é uma festa. Salvaram o ano dos caras. Gente, o Bragança está aí, devo ter outros afiliados que participaram de empresas minhas aí. Isso aí era valores que eu pagava por dia para os meus afiliados. Eu tinha um afiliado meu na IEM que eu pagava. Cara, ele foi um dos caras que mais ganhou dinheiro comigo. Ele batia 60 mil por dia, todo dia. 60 mil por dia, todos os dias. Eu estou falando de nós fazermos um negócio de verdade. Eu não estou aqui brincando com vocês, nós fazer um negócio digitalzinho que vai durar 30 dias. Por isso, por isso, se o nosso site estiver fora do ar, e alguém largar uma piadinha, será que acabou o negócio? Vocês têm que ser o primeiro a brigar com a de segurança do nosso software. Chegar a tirar e sentar na semana. Ó, gente que trabalhou comigo. 100 mil na semana, tá bom para vocês? 100 mil por semana, tá bom? É disso que eu tô falando. O meu convite para vocês, eu sei que vocês estão machucados, eu entendo, mas eu preciso ser muito enfático. O meu convite para vocês é venham vestir a camisa. Entendam, só existe uma forma de se obter resultado dentro de um negócio como esse. Eu não falo, gente, eu falo de resultado, eu não falo de 50 mil a mais. Eu não estou falando de meia dúzia de real a mais na conta de vocês. Eu estou falando de resultado. Eu tenho um rapaz aí no vídeo que eu posto para vocês, que é o vídeo do leão. O rapaz está comigo no palco ali e eu faço aquele exemplo do leão com ele. Sabe por que eu fiz esse exemplo? Porque esse rapaz chegou na minha casa devendo R$ 300 mil para um agiota, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu dei a casa dos meus pais de garantia. Contei para a Silvia isso esses dias, né, Silvia? Eu atendi o telefone, falei com os agiotas e disse para eles, cara, vocês pegaram uma casa numa cidadezinha no interior do estado de Chapecó, do oeste catarinense, que vão levar um ano, quem sabe, para vender essa casa, 2 anos. Então vamos fazer um acordo de cavalheiros, deem mais 6 meses para esse rapaz. E se em 6 meses ele não pagar esses 300 mil, vocês cobram de mim, tá? No meu nome. Eles aceitaram. Eu disse, o telefone, eu olhei para esse rapaz e disse, daqui por diante que é meu. Se eu te ligar 4 horas da manhã no sábado, tu vai me atender. Se eu te ligar domingo, às 2 da madrugada, tu vai me atender. E quer saber mais, tu vai estar trabalhando. Tu tem 6 meses para honrar o compromisso que eu assumi agora. E aquele evento que eu fechei esse resort, daquele ele falar lá na frente, sabe por quê? Porque naquele evento ele tinha batido R$ 1 milhão em ganho em 3 meses. E eu pedi para ele falar no palco. Ele abrir e mostrar, ó, gente, aconteceu isso comigo há 3 meses atrás, eu estava perdendo R$ 300 mil da casa dos meus pais. E eu ganhei R$ 1 milhão. Só que ele era muito tímido do interior. Ele só falava assim para baixo, não encarava o público. Então eu precisava tirar o leão de dentro dele. Porque no campo ele era muito trabalhador. Ele sabia trabalhar no campo, mas ele era tímido em falar com o público. Então eu precisava dar voz para ele. E eu fazia essa aplicação, eu fiz essa aplicação do leão. Esse rapaz, ele ganhou 3 milhões e 300 mil comigo. Ele conseguiu trabalhar comigo uns 7, 8 meses. 3 milhões e 300 mil comigo. No dia do palco, eu dei uma Evoque para ele. Eu dei uma Evoque a diesel para ele. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque 3 milhões e 300 mil muda a vida de vocês ou não? Muda ou não? 50 mil não muda. 30 mil não muda.
R$ 1 milhão já dá uma mudada, né? Já dá uma diferença. Vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês preferem ganhar R$ 100 mil picado durante um ano, ou vocês preferem construir algo durante um ano e ganhar R$ 1 milhão no final desse ano? É disso que eu estou falando para vocês. O nosso negócio aqui, ele é uma construção. Só que construção se faz, cara, é ardido, é suado. Nós vamos ter que andar na contramão do mercado agora. Preste atenção, nós vamos ter que andar na contramão do mercado. O mercado todo está gritando para lá. Vamos para lá porque está pagando 10%. Vamos para lá porque lá paga 8%. Vamos para lá. E nós vamos estar gritando para o outro lado. Aqui é conservador, mas vai mais tempo. Aqui é conservador, mas tem um maluco barbudo lá que diz que vai segurar a porra do negócio. É disso que eu estou falando. E eu não sou o cara que está aqui só falando, porque muitos vão aparecer na trajetória de vocês que só falam. Mas eu mostro porque eu já fiz. Não é conversa fiada. Eu nunca tive uma empresa minha de marketing digital que durou menos de um ano. É disso que eu estou falando para vocês. Acordem. Larguem tudo que está atrapalhando o foco de vocês. Larguem tudo que está segurando vocês de decolar e foquem aqui comigo. Vistam a camisa e digam, eu sou o Invest, porque aqui eu vou construir minha independência financeira. Respirem isso aqui. Vivam isso aqui. Tem um vídeo meu aí falando sobre sejam maluco, porque eu sou maluca. Eu estava num evento de uma cidade, eu não me lembro agora a cidade, mas eu tenho o vídeo completo, eu mostro para vocês. Tinham pessoas para fora, gente, eu lembro, gente nas escadas, lá embaixo na rua, tinha gente de pé em volta das paredes, que não tinha lugar para sentar. Vou contar para vocês. Nesse dia, eu fiquei com medo de ir embora desse lugar. Sabe por quê? Porque eu não tinha onde colocar tanto dinheiro. A minha caminhoneta estava com dinheiro por todo lugar. Eu dei para associados meus e disse, cara, leva para mim, botar dinheiro em outros carros. Sabe por quê? Porque eu ergui um exército que tinha uma voz só, gente com crença. Nada decola sem crença. Nada decola sem que vocês batam no peito e digam, esse negócio aqui também é meu. A Uinvest não é só minha. A Uinvest é de cada um que está investindo no negócio. Quando vocês olham para mim, eu sou o cara que administra, mas cada um de vocês tem a responsabilidade também. A responsabilidade de encher uma sala, a responsabilidade de estar o dia inteiro. Gente, vamos. Eu quero trazer essa conjectura com vocês agora. Reflitam nisso que eu vou falar para vocês. Eu sei que a gente precisa sobreviver, pagar as contas do dia a dia. Eu sei de tudo isso. Eu não sei como está a tua situação financeira nesse momento. Eu não sei se tu está ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. Eu sei que hoje a economia do país está numa merda, não está? Está horrível, não está? Tu vai no posto de gasolina, tu sai de lá com o sentimento que tu está sendo assaltado. Tu vai no mercado, tu sai de lá com o sentimento que tu é um bosta, que nem para comer tá dando, não é? É ou não é? Vamos ser sinceros. Sabe por quê? Porque nós estamos escravos de um sistema, o sistema da economia. O jeito de nós respirarmos fora dessa bolha é fazermos algo que ninguém tem coragem. E sabe como é que é, a gente pagando o preço? Quando vocês trabalham 7, 8, 9, 10 horas por dia, pelo valor que vocês estão recebendo aí, 8, 9, 10 mil reais, vamos dar esse exemplo? É como se vocês estivessem vendendo 8, 9, 10 horas da tua vida todos os dias por esse valor. A tua vida só vale isso? Traz essa conjectura, reflita você mesmo para isso. A tua vida só vale esse salário aí que você está recebendo por essas horas que você está dando para esse serviço que você está prestando? Tu não está cansado de passar por essas dores? Então, o meu convite para você essa noite é o seguinte: é desafiador. E eu tenho que ter muita responsabilidade para te fazer esse convite. Eu tenho que ter muita responsabilidade. Larga tudo e mergulha um ano da tua vida
Presta bem atenção. Larga tudo e mergulha um ano da tua vida comigo nesse negócio. E no final desse ano, tu vai entender o porquê você aceitou esse convite. Esse ano vai valer pelos últimos 10 anos da tua história passada. Mas não é larga tudo e fica em casa coçando o saco. Sabe como é que um profissional trabalha? Eu vou ensinar vocês. Vocês precisam ter metas diárias de quantas pessoas vocês vão falar por dia. E não é de fazendo disparo. Parem com isso. É ligando pro camarada. Ô, irmão, meu nome é fulano de tal. Eu vi que tu tá em empresa tal. Tá cansado dessa porra toda? E aí, quanto dinheiro tu tem perdido nos últimos tempos? Vamos construir um negócio diferente? Sabe como é que eu trouxe a Colômbia agora para o negócio? Foi desse jeito. Eu digo, vem cá, vocês não estão cansados de ser enganados, não? Eu não tenho, a mesma conversa que eu estou tendo aqui com vocês, eu falo com todo mundo. Eu vou falar em pauta, vocês vão me ver falando em pauta. É possível fazer um negócio torto do jeito certo. É possível fazer de uma pirâmide financeira uma empresa com administração, com gestão, com todos os departamentos necessários, com responsabilidade. É possível fazer isso. Só que eu preciso de um exército maluco do meu lado. Sabe por quê? Porque nesse momento eu preciso crescer a empresa média, tá? 20% ao dia. Para ser saudável, tranquilo. Com 20% ao dia, eu pago todas as custas, eu pago todos os rendimentos e nós vamos viver muito tempo. Se eu tenho 100 líderes, eu preciso de 20 trabalhando. Se eu tenho 1.000 líderes, eu preciso de 200 focados comigo. Meu convite para você é esse. Quer fazer um negócio diferente? Quer mudar a tua história? Quer mudar a tua vida? Quer deixar alguma coisa para os teus filhos? Está cansado de contar moeda e de perder dinheiro e contar desastre para os outros? Está cansado de assim, pô, eu só perco dinheiro, mais uma que me rapou. Está cansado de dar dinheiro para o bolso de um monte de gente e não levar o teu? Acorda, meu. Veja bem, eu não estou dizendo que esse negócio lá na frente também não vai ter gente que perca dinheiro. Mas nunca vão dizer que foram enganados. Vocês nunca vão ver alguém entrando numa live comigo aqui dizendo assim, o Diego já me enganou. Sabe por que não aparece gente para falar isso aqui? Porque eu nunca menti para ninguém e eu já tive grandes empresas. Vocês vão ouvir, pô, esse cara aí já limpou milhões, já ganhou um monte de dinheiro, já teve um monte de dinheiro que perdeu dinheiro com ele em algumas empresas. Vocês vão ouvir falar isso. Vocês vão ouvir. Mas sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não me emociono com pouca coisa, não. Segundo, quer dizer que se eu ganhei um monte de dinheiro em algumas empresas, meus afiliados ganharam também. Eu dei tempo para eles ganhar. Esse é o papo reto. Quando falarem da Uninvest para vocês, eu quero que vocês sejam os primeiros a dizer não. Não precisa nem me ligar, nem me chamar. Eu sei com quem eu estou falando. Por isso eu gosto de fazer o trabalho pessoal. Eu gosto de olhar no olho, eu gosto de apertar a mão, eu quero que vocês entendam. A grande diferença do nosso negócio não é a operação, não é a estrutura. A grande diferença do nosso negócio é o que eu quero trazer de volta para o multinível que não se tem mais. Princípio. Eu posso fazer um negócio torto do jeito certo. Eu posso fazer um negócio torto do jeito certo. Entendam isso. Agora eu vou abrir para vocês a oportunidade de vocês perguntarem.
Pode colocar no chat aí, eu estou aqui para responder algumas perguntas e depois eu finalizo. Essa é a hora. Depois das perguntas, eu vou finalizar com mais uma pequena historinha. Eu acho que tinha que me chamar de Forrest Gump. Já assistiu? Não, Forrest Gump. Assistam quem não assistiu Forrest Gump do Tom Hanks. Maravilhoso filme. Forrest Gump, o contador de histórias. Eu sempre disse que aquelas pessoas que mergulharam no multinível, elas vivem um ano em uma semana. Elas vivem 5 anos em um mês. Então eu tenho muita história para contar para vocês, porque eu vivo 20 anos nesse mercado. Eu já viajei mais de 30 países fazendo multinível, palestrando, começando redes do zero. Deixa eu dividir uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa empresa que eu movimentei milhões, eu acho que isso aqui eu nunca falei em live, tá? Eu nunca falei em live. Vou falar para vocês, prestem bem atenção. Essa empresa que eu movimentei milhões, que eu entreguei premiações, eu fiz um estardalhaço no mercado. Sabe com quanto dinheiro eu comecei essa empresa? Chutem. Eu sei porque me deu muito na época. Eu sei porque foi muito ardido. Vou contar antes de ir para as perguntas, vou contar o início da história dessa empresa. Entendo, Amanda, mas nós estamos aqui. Vai continuar escutando. Presta bem atenção. Estou eu na Coreia. Eu fui chamado por uma empresa americana chamada Mining Capital Coin para assumir o departamento de marketing dessa empresa na Coreia. O cara pagou minha passagem, olhem bem isso. O cara pagou minha passagem, eu estava morando em Portugal, eu estava morando em Gaia. O cara pagou minha passagem e eu fui. Nisso, a passagem que eles tinham me comprado era uma passagem em que, quando eu fui passar na Holanda, ela caiu. Quando tu pega a passagem de conexões, quando tu vai mudar de conexão, pode acontecer. Então, eles estavam lá na época na China e eu estava na Holanda fazendo conexão. A minha passagem caiu. Eu sem dinheiro. Eu dormi 4 noites num banheiro de aeroporto, sem dinheiro. Sabe por quê? Porque eu não conseguia contato com eles. Eles estavam na China. Vocês vão entender. A China não tem WhatsApp. A China, o aplicativo de conversa deles é um software chamado WeChat. WeChat é outra coisa. A China não tem Facebook. Lá é uma rede social chamada QuiQui, um pinguinzinho. As redes sociais da China não são as nossas. E eu não conseguia falar com aquela gente. E aí, o que se fazia? Eu passei 4 noites dormindo num aeroporto. Então a galera pensa, pô, agora o Diego tá bem, mas ninguém sabe o que o velho aqui passou. Eu tenho filmagem disso, tá? Agarrado num vaso. Isso aí. Só se estão liberados pelo governo deles, é isso aí. Eu dormi agarrado num vaso, com o pé na porta, para ninguém abrir a porta. Os ratinhos passavam por mim, os ratos. Eu já tinha dado até nome para os ratos. Eu consegui, isso aconteceu na sexta, de quinta para sexta. Eu consegui contato com eles só na segunda de manhã, para conseguir embarcar para essa viagem. Então, eu cheguei na. Eu desci em Xangai. Eu desci em Xangai. Eles estavam em Macau. Eles iam demorar ainda mais 2 dias para vir até onde eu estava. Aí olha o que aconteceu. A China, na época, não aceitava Mastercard. Eles tinham me mandado um dinheiro para mim ficar hospedado num hotel em Xangai, no meu cartão. Só que lá não aceitavam Mastercard. Sabe o que aconteceu? Mais 2 dias dormindo num banco de praça, na frente do aeroporto em Xangai. É, não foi fácil. Mas, enfim, eles vieram até o meu encontro, eu assumi o departamento de marketing da empresa, nós fizemos um tour por toda a Ásia, trabalhei Japão, Coreia, China, Sri Lanka, enfim.
Fui morar na ilha de Jeju, na Coreia, e, e lá eu passei por uma situação muito frustrante. Eu comecei a discordar daqueles americanos. Eu comecei a dizer para eles o seguinte: vocês estão agindo do jeito errado, a empresa vai quebrar antes do tempo. E eu falei uma, eu falei duas, aí eu resolvi não falar. Eu auditei todo o sistema deles. Eu fiz uma auditoria, eu fiz uma análise prévia, mostrei para eles o resultado daquilo que eu estava falando e comprovei que em X tempo a empresa deles ia quebrar. Resultado: aquele americano, ele começou a dizer o seguinte para mim: quem tu pensa que tu é para estar tá querendo me ensinar a trabalhar? Tu é um brasileiro, não tem sangue, tu não é nada. O cara me humilhou, eu tô resumindo, mas o cara me botou assim abaixo de cu de cachorro. Eu sei que depois daquela conversa eu fui para casa, assim, bem atenção. Sentei no meu sofá e eu comecei a digerir aquilo. E eu lembro que eu fui para frente do espelho e comecei a me olhar nos olhos. E às vezes você está precisando disso hoje. Presta bem atenção. Não dispersa agora. Você pode estar precisando disso hoje. Naquele dia, eu fui para frente do banheiro, no espelho. Eu comecei a tentar engolir porque ficou entalado tudo que ele disse que eu era. E eu comecei a dizer: não, eu sei o que eu sou. E eu sou foda pra caralho. Eu sou foda pra caralho. Eu vim de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Ijuí, de uma família pobre. Mas eu sou foda pra caralho. Eu sei daquilo que eu sou capaz. Eu sei daquilo que eu sou feito. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. E eu comecei a gritar no meio do apartamento. E eu vou montar uma empresa chamada Eu Sou. Eu vou provar para esses porra que eu sou foda. E eu pensei na hora, minha empresa não pode chamar Eu Sou, ela vai ser mundial. Minha empresa vai se chamar I Am. Tá aqui, eu fiz tatuagem da minha empresa. I Am. E eu saí da empresa, eu me desliguei da empresa e montei o meu negócio. E eu comecei esse negócio, agora voltando, sabe com quanto dinheiro eu comecei esse negócio? Nada. Porque quando eu saí da empresa, os caras não me deram nada. Eu saí com a mão na frente e outra atrás. Eu saí só vendendo uma coisa para o povo. Eu dizia para eles: eu vou dar voz para vocês, como tentaram tirar a minha e ficou entalada. Eu vou dar voz para vocês, porque ninguém está querendo isso no mercado. E todos vocês vão poder gritar I am. Porque se lá vocês não são, aqui vocês vão ser. E eu pude dar voz para milhares de gente. Eu pude levar a liberdade financeira e prosperidade a milhares de casas. Então, não, eu não me arrependo. E eu só estou contando essa história para vocês, que se no passado eu fiz isso sem dinheiro, se preparem, porque eu voltei. Eu voltei 7 anos depois, muito mais maduro, com muito mais know-how, muito mais experiente, sabendo gerir um negócio desse como poucos no mercado. E não quero aqui parecer prepotente e arrogante para você. É só checar meu nome aí no mercado, vocês vão saber do que eu estou falando. Agora acordem, quem está aqui na live. Se vocês entenderam o que eu estou falando até esse momento, quando nós desligarmos essa live, você vai desligar tudo que está tirando o teu foco de mudar a tua realidade financeira. Se é diversos projetos, tira isso da tua vida. Foca só num. Ah, não é um investe, vai para outro, não tem problema, mas foca só num. Segundo, se tu está disposto a pagar o preço, faça isso de maneira profissional. Seja um profissional.
Crie autoridade sobre aquilo que tu vai fazer. Crie crença. Desenvolva a crença em cima do projeto que vai fazer. Pague o preço. E agora vai o meu convite para você. Largue tudo, e eu tenho que ter responsabilidade, porque aqui nessa live tem pais de família que sustentam suas casas, seus lares, assim como eu. Eu tenho 2 filhos. Larguem tudo e digam: hoje é um basta para a merda de vida que eu vivi até agora. E eu vou enlouquecer com esse barbudo. E nós vamos enlouquecer junto. E sabe o que é enlouquecer? Você vai dormir falando do negócio. Você vai acordar falando da Uinvest. Você vai tomar café falando desse negócio. Você vai almoçar falando desse negócio. Não vai ter tempo para cochilar depois do meio-dia. Sabe por quê? Porque agora tu tem meta, tu tem objetivo. Tu tá louco, até conseguir tua liberdade financeira, tu tá maluco. As pessoas vão apontar para ti na rua e vão dizer: esse cara é maluco. As pessoas vão apontar para ti na rua e vão desviar de você. As pessoas vão apontar para você na rua e vão te rejeitar. A tua família vai ficar longe de você. Os teus amigos vão fazer de conta que não te conhecem. E esse é o projeto, esse é o processo para se construir algo na vida. Paguem o preço. Paguem o preço. Tu não vai dormir mais. Tu não vai comer mais direito. Tu não vai fazer nem amor mais direito com o teu parceiro. Sabe por quê? Porque vai chegar lá naquelas horas, tu vai estar lembrando de alguém. Eu tenho que falar com esse camarada. Já aconteceu comigo. Eu parar e dizer: eu preciso anotar que depois eu esqueço. Seja obcecado pelo teu resultado. Seja obcecado por essa mudança de vida. Enquanto você não colocar isso dentro do teu coração, você vai viver à mercê do resultado dos outros. Chega disso. Depois da nossa última live, alguém me disse assim: Diego, o que aconteceu? Tu estava chateado, tu estava brabo? Tu vai chegar a perguntar para mim: tu vai desligar o negócio? Digo: não, não. Eu nunca tive tão entusiasmado. E entusiasmado é uma palavra que vem do grego, quer dizer enteos. Enteos. Entusiasmado quer dizer enteos em grego, quer dizer em Deus. Entusiasmado quer dizer estar possuído por uma força sobrenatural divina. Eu nunca tive tão possuído por uma força sobrenatural divina, porque nós vamos erguer uma alta voz, nós vamos dar um chacoalhão nesse mercado. Nós vamos dar um chacoalhão. Se não for para ser assim, eu nem ia começar. Nós vamos dar um chacoalhão nesse mercado e vamos dizer para o povo: aqui nós viemos. Aqui nós viemos. Nós vamos erguer um exército de loucos. Nós vamos erguer um exército de malucos. Mas esse exército, daqui um ano, escrevam isso. Daqui um ano nós estaremos fazendo o aniversário da empresa. E todos que ficaram para trás vão estar ligando para ti e te chamando. Pô, eu estou passando pela 15ª empresa, quer vir comigo? E aí eu quero que vocês ostentem. Eu não vou fazer isso, mas eu quero que vocês ostentem. Vocês vão merecer fazer isso. Vocês serão merecedores disso. Mas não é ostentaçãozinha de pegar um Corolla. Não. Eu quero vocês em Dubai, eu quero vocês em Paris. Como eu já tive muitas lideranças minhas que fizeram essas viagens. Eu quero vocês pegando o Lamborghini, eu quero vocês pegando o apartamento dos sonhos de frente para o mar. Ou eu quero só que vocês coloquem o dinheiro de vocês na poupança e não precisem mais trabalhar depois, porque vocês souberam aplicar e foram inteligentes. Eu quero que vocês alcancem a liberdade financeira pelo menos uma vez na vida, mas enlouqueçam comigo. Parem tudo e foquem comigo um ano. Deem para vocês mesmos a chance de enlouquecer um ano. Agora sim. Agora eu abro para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Eu falo demais. Podem fazer as perguntas, pô. Com a IAM, eu comprei meu sítio onde moro até hoje. Que maravilha, cara. Eu, eu, eu chego a ficar emocionado. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
Uma das coisas que mais me emocionou em toda a trajetória dentro do multinível foi ver o quanto eu consegui fazer a diferença na vida das pessoas pelas conquistas delas. Mais do que como se eu tivesse conquistado. Não tem preço. Não tem preço tu ver que alguém conseguiu realizar um sonho. Não tem preço. E graças a Deus eu estou contando, eu não vou contar todas as experiências que eu tive ao redor do mundo numa noite, porque senão a gente vai sair daqui 6 horas da manhã. Mas eu tenho muitas histórias para contar para vocês. Muitas. Eu fiz um evento uma vez que tiveram que separar o cara de mim. Eu nunca vou me esquecer desse evento. Depois do evento, eu costumo ficar na porta dando o adeus ali pro povo, né? E esse rapaz, ele se agarrou em mim e ele chorava. Fernando, o nome dele. E ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Eu digo, o que está acontecendo, cara? E ele se agarrou em mim e começou a me arrastar para fora, agarrado em mim. Eu preciso te mostrar, eu preciso te mostrar, eu preciso te mostrar, ele me dizia. E ele me levou na frente do estacionamento e ele ligou o carro. Na época, né? Era uma BMW X1 branca. E ele disse assim: esse é o meu primeiro carro. Todo mundo dizia para mim que eu não ia conseguir nada. Eu vivi muitas experiências como essa. Isso até hoje me toca, me emociona. Eu quero que vocês entendam. O dinheiro, a realização desses sonhos, eles vão ser consequência do entendimento. Eles vão ser consequência de todo o preço que nós temos que pagar juntos. As coisas não vêm de graça aqui também. Né? Nós temos que trabalhar muito. Só que a recompensa é certa, é certeira. E até agora eu não vi pergunta nenhuma. Cadê as perguntas? Eu não sei se vocês podem abrir o microfone. Abra o microfone aí. Vamos ver uma coisa. Vê se vocês conseguem abrir o microfone aí para falar comigo. Não? Vamos ver se eu consigo autorizar a abertura. Aqui. Vê se vocês conseguem agora. Aí, já escutei a Silvia. Vamos lá, gente. Vamos trocar aí informações. Podem perguntar. Pergunta. Não tem nenhuma pergunta? Tá todo mundo sabendo que é o negócio? Quem aqui não é cadastrado na empresa? Chama aí. Quem ainda não é cadastrado na empresa? Cadê a equipe Todo mundo Nai? Cadê cadastrado. vocês? Meus meninos, cadê vocês? Oi, Nai, prazer. Tamo junto, Leandro. Conte comigo, querido. De onde que a Gente, Nai é? Gente, Qual cidade? ó, vocês que só um são tempinho, tá? da minha Nós, equipe, pessoal, falem com nós, ele, nós, perguntem, tirem suas dúvidas. nós temos uma, nós temos, só um minutinho, nós temos uma promoção que é o líder que trouxe no mínimo 10 pessoas para a nossa live ganha US$ 10 de investimento dentro da nossa empresa. Então, eu quero que vocês coloquem no nosso chat quem convidou vocês. Coloca lá. Meu nome é tal, fui convidado por fulano de tal. Tá? Podem continuar agora. Se tiverem perguntas, esse é o momento. Eu queria falar uma coisinha. Pode falar? Pode falar. É Pode. que tá difícil ainda, sabe, de trazer até as 10 pessoas para a live. Porque a gente vem vindo, né? Você já sabe da história? Tombos atrás de tombos. Olha o que restou aqui, ó. A caixinha da promessa. As balinhas.
Então, devido a isso, assim, há 15 dias atrás a gente tinha 600 pessoas na equipe e agora a gente está pagando preço para recomeçar. Mas a gente vai conseguir, né? A hora que a gente acha algo sério, assim, o pessoal já está desacreditado, mas com o resultado a gente vai conseguir fazer o pessoal também entender essa oportunidade, né? Com certeza, com certeza. Ninguém falou que ia ser fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo rico, né? Hã? Se Tá fosse fácil, difícil, tava... né? O pessoal fala, pensa que é mais uma, sabe? Então a gente tem que mostrar a diferença agora com o resultado, trabalho, né? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já conheço o trajeto, tá? Daqui 6 meses vai ter gente assim, essa aí logo vai fechar. Aí daqui 8 meses vai ter gente, essa aí logo vai fechar. Quando fizer um ano, eles vão olhar assim, por que que eu não comecei lá atrás? É assim, É isso aí. por que que você Mas a não gente tem veio um que. mês antes? Porque as coisas acontecem no tempo certo, gente. As coisas acontecem, não pensem assim que porque tem um monte de empresa caindo, que não é o momento certo. Pelo contrário, esse é o momento que nós vamos nos provar o quão profissionais nós somos. Vamos falar sério aqui? Cadastrar gente fácil, qualquer um faz. Cadastrar o cara que já está assim, ó, louco para fazer um cadastro, qualquer um faz. Agora, ser um profissional e cadastrar alguém que não queria nem saber mais do mercado, esse é para poucos. Então, vejam a oportunidade da dificuldade como a oportunidade da vida de vocês. A oportunidade de vocês se provarem o quão bom vocês ainda vão ser. Me chamo Chris Simon e fui convidado. Ah, legal. Então, vai colocando aí. Eu tenho uma pessoa ali fazendo a contagem para mim. Mais alguma pergunta? Mais algum? Quer fazer uma observação, um comentário? Roberto, o Alisson está com a cara de que ele quer falar alguma coisa, ó. Está segurando. Não, não, só trabalhando, ó, mostrar aqui. O que a Silvia falou aí é uma realidade que a gente está enfrentando nesse mercado, né? Devido ao que vem se sucedendo aí há 3 meses para cá, dezembro para cá. Mas eu queria dizer só uma coisa, que você continuar fazendo seu trabalho de formiguinha, aquele trabalho honesto, né, sincero, você mostrar para as pessoas, as coisas vão acontecendo. Eu tô na live aqui pelo notebook, ó, mas olha só, a tela do celular. Isso aqui ó, é uma ativação que eu fiz ainda agora. De uma pessoa que eu estava conversando e ela estava na dúvida, aquele medo, tá? Porque a última agora foram US$ 50 aí perdidos, né? E a gente foi conversando, trocando ideia e ela confiou em mim. Eu falei, se você tiver confiança em mim, tem uma empresa que pode reverter essa situação. Foi assim que eu falei. Ela falou, eu vou confiar em você. Então a gente vai pouco a pouco, Silvia, e a todos aí fazendo esse trabalho. O meu grupo de WhatsApp, por exemplo, eu perdi 70% das pessoas que estavam lá, mas eu tô remando tudo de novo e fazendo novamente, entendeu? Então eu acredito Tentando buscar muito novamente, né? isso, que essa empresa vai longe, né? Por isso eu estou comunicando às pessoas e a gente vai, daqui um ano, tá comemorando, gente. Pode ter certeza. O negócio aqui tá apenas só Não sou começando. adversário. É isso É aí. isso aí. Porque não foi fácil. Obrigado, Alisson. Obrigado, Alisson. Nada. Tem um comentário aqui, ó. Mandei print no grupo. Olha só. Mandei print no grupo. Eu tenho 374 pessoas na rede. Uso as palavras do presidente, sendo sincero, estão trabalhando. Ó, 374 pessoas já na rede. Parabéns. Parabéns. É isso aí. Mais alguma observação, alguma troca de experiência, alguma pergunta? Vamos aí. Vamos ver. Esse é o momento. Aí, eu tenho uma pergunta, se ninguém for perguntar, tem um aqui para. Você falou para a empresa ser saudável, né? Ela tem que crescer naquela média de 20% ao dia, né? Você assim, partiu de um start de valores quando você iniciou, que trouxe a empresa para o mercado, ela tem, por exemplo, assim, 20% em cima de um valor que você iniciou, uma meta que você colocou, como que você faz esse cálculo?
Eu tenho uma operação que já funciona há quase 10 anos, Wallace, onde essa operação eu tive altos e baixos, mas nós conseguimos criar uma certa gordura, assim, né? Então, baseado no que a gente percebe hoje no mercado de movimentos financeiros, se nós colocarmos assim, ó, quanto hoje eu pago de bonificação, quanto eu pago hoje de bônus, são 7 níveis. Qual é o percentual dividido nesses níveis? Qual é o percentual no início de qualquer projeto? E eu falo início, eu falo 3, 4 meses. O quanto se paga na profundidade e o quanto se paga nos primeiros níveis. São muito distribuídos, então, assim, a média dessas bonificações é 20%. Agora, vamos lá. Aqui está o cálculo. Quando você tem um projeto que você paga de 2 a 3%, eu tenho aqui um gatilho que é o seguinte. Você vai lá e você recebeu, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Você colocou R$ 1.000. Aí o teu plano, ele é de 3%. Você dobrou. Teus 1.000, tu fez 2, certo? E aqui eu tenho um gatilho. Se você quiser continuar ganhando dinheiro com a tua rede na empresa, você tem que investir de novo no teu pacote. Pelo menos o valor que você botou. Ah, eu quero continuar ganhando dinheiro com a minha rede geral tá dando grana, tá legal. Então, se eu botei 1.000, tirei 2, para continuar ganhando dinheiro com a minha rede, eu tenho que fazer o quê? Botar mais 1.000. Quanto eu ganhei de rendimento? Viu? Eu botei 1.000. Uhum. Eu fui lá e tirei 2. Eu tenho que jogar mais 1.000 para dentro. Quanto eu tirei de rendimento? 100%. Eu empatei. Eu botei 1.000. Eu tirei 2. Eu joguei mais 1.000 para dentro. Empatou. Eu empatei. Então, o que eu tenho que sustentar da rede? As bonificações. Só que ninguém vai ensinar isso aí para vocês. Eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque lá na frente eles vão dar desculpa. Ah, roubamos o povo. Mas não tiveram gestão, não tiveram administração, não te ensinaram. Os 20% ele é baseado no que eu tenho hoje dividido em comissões de percentuais. O rendimento, gente, eu não estou pegando. A gente tem aí hoje mais de 1.000 cadastros, mas eu não tive, acho que o meu maior investimento na empresa foi US$ 1.000. US$ 1.000. As outras empresas, as outras empresas que eu tive no passado, US$ 1.000 era quase que o cadastro base. Eu tinha gente botando 100 mil, 200 mil, 500 mil, e eu segurava mais de um ano. Aqui o maior cadastro que eu estou tendo na empresa é US$ 1.000. É de dar risada. Se o cara não segurar um negócio desse, eu não quero soar prepotente nem arrogante, e eu não quero que vocês. Eu estou querendo, quando eu digo assim para vocês, eu vou segurar um ano, eu quero que vocês pensem negativo junto comigo, tá? Quando eu digo assim, vou segurar esse negócio um ano aqui, eu estou dizendo assim, vamos pensar bem negativo, porque se eu for falar de maneira positiva, baseado no que eu estou vendo, se nós tivermos aqui 1 milhão de cadastros a US$ 50, irmão, é para nós viver muito mais de um ano. A diferença está no que as pessoas estão investindo. Eu prefiro, sendo bem honesto com vocês, eu prefiro ter 1 milhão de cadastros a US$ 5 do que ter um cadastro de 1 milhão. A conta é simples. Então, assim, baseado no que a gente tem de gestão, na gordura que a gente já tem de quase 10 anos de operação, não sustenta, não vai sustentar. Mas hoje, gente, eu estou separando aqui entre nós, tá? Eu estou separando 30% do valor de entrada para operar. O restante está na conta para você sacar, tá? E fica ali uma reservinha para qualquer eventualidade necessária aí, que sempre acontece.
Esses 30% real, a gente faz aí 4% ao mês, 5% ao mês no mês bom. Isso é real, isso é palpável. Eu não estou contando com da carochinha. Eu abro e mostro para vocês as nossas estatísticas de operações dos últimos 3 anos. 4, 5% ao mês, tá? Diego, por quê? Porque isso vai me dar mais fôlego. Isso vai dar um pouquinho mais de vida para nós lá na frente, sabe? Então, e não tenho por que eu deixar esse dinheiro parado. Por que eu vou deixar parado? Não, deixa operando. Passa ali 4%, 5% e vamos embora. É isso aí. Ó, com entradas altas, saída com a dólar, é isso aí. É isso aí. Então, pronto. Eu tenho reserva, eu tenho a reservinha que eu estou fazendo de operação. Com a matemática que nós temos, eu tenho que ter um crescimento de 20% para manter comissões. É isso. É isso. E nós tendo esse cálculo na ponta do lápis, nós temos muita vida pela frente. Mas muita vida pela frente. Muita vida pela frente. Espero que eu tenha respondido. Se tu tem alguma dúvida mais criteriosa, eu gosto dessas dúvidas. A gente pode até fazer uma chamada de vídeo, depois eu te mostro algumas coisas que eu acho que vai te surpreender. Beleza. Mas por hoje está respondido. É isso aí. Matemática aplicada com gestão e administração, com a pessoa correta, não tem como dar errado, cara. Esse É isso mercado, aí. entendeu? É. Valeu. Eu acho que Diogo, ah, o que a gente mais precisa assim, para dar mais durabilidade é maior número de cadastro ou maior valores para a empresa? todo, Ou todo relativo? negócio, todo negócio, todo negócio que realmente pega força não é investimento, é número de pessoas. Quanto mais pessoas Número de pessoas. trabalhando, melhor para a empresa. Quanto mais pessoas trabalhando, duplicando, melhor para a empresa. Não é investimento. Tá? Independente de Não é valores, investimento. independente de quem investe mais ou O, menos. o, o investimento, ele só sangra a empresa. Quanto mais dinheiro entra alto, mais sangra a empresa. Porque o fluxo de pessoas vai ter que dar vazão nisso. E se o fluxo de pessoas ainda não sustenta isso, pode dar furo, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se chegar alguém na empresa e querer botar 10 milhões de reais no negócio, com o fluxo de cadastro que nós temos, com o que a gente tem preparado, não vai dar para manter. Por quê? Porque todo dia ele vai bater na porta e ele vai querer sacar quanto? 3%. Não é? Nós já temos fluxo para aguentar 3% ao dia de 10 milhões? Não tem. Não tem. Tá? Então, quanto mais pessoas, melhor. Lá na frente, sim, lá na frente vai ser outra pegada, mas eu quero que vocês entendam isso, porque ó, passo só para agradecer. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Então, quanto mais gente trabalhando, duplicando de pouquinho, mas também tem uma outra questão que é importante, tá? Eu entendo que vocês precisam ganhar dinheiro, certo? Vocês precisam viver esse negócio. Então, essa construção para vocês, olha bem, eu estou passando visão de empresa. Para vocês, duplicadores, para vocês que precisam ganhar dinheiro, botar grana no bolso, tentem levar isso para o equilíbrio. Porque quantas pessoas vocês vão ter que duplicar de $5 para dar um respingo legal no bolso? É doído, né? Então eu quero que vocês já sintam o gostinho do negócio o quanto antes. Saque um dinheirinho bacana já da empresa o quanto antes. Para isso, vocês vão ter que fazer o povo botar um pouquinho mais. O cara que ia botar 5, daqui a pouco tu força para ele botar 10. O cara que ia botar $10, daqui a pouco tu força para ele botar 20. Mas isso por quê? Para vocês sacarem mais rápido, sentirem mais o gostinho da empresa, conseguirem se manter já da empresa. Eu acho que a meta principal que nós temos aqui, como líderes, a meta principal é: vamos trabalhar forte para que eu já não dependa de fazer nenhum outro negócio, viver só da Unvest. Essa é a meta. Quanto é que você ganha, quanto é que você precisa hoje para viver no mês? Ah, eu preciso de X valor.
Quantos cadastros você tem que fazer para chegar nesse valor? Qual é o valor que você precisa movimentar em cadastro para chegar nesse valor? Essa é a nossa meta principal. Porque na hora que você conseguir se manter só da Uninvest, pronto, aí eu sei que você chegou na loucura total. Aí você vai respirar o Invest. Aí você vai esquecer de tudo. Você vai viver o Invest. Então, acho que a nossa meta principal a ser estabelecida aqui é tirar o valor da Uninvest que vocês precisam para sobreviver. Uhum. Ó, queria aproveitar agradecer a presença aqui da minha equipe, Ademir, Eleandro, Evânia, Lucinara, dá um puxãozinho da orelha na Lucinara, que ela tem bastante capacidade para fazer o negócio. A gente fala com ela ainda. E quem mais? A Claro, Simone, né? Raquel, só respondendo a Raquel e Gelim. Raquel, você pode investir em qualquer instante, tá? Se você investiu hoje, por exemplo, US$ 10, amanhã você quer botar mais 10, depois de amanhã você quer colocar 5. Você pode investir a qualquer instante, tá? Pode seguir, Silvia, pode seguir. Desculpa te interromper. Ah, eu vi que eu tenho umas 5 pessoas aqui do meu grupo, ó. O pessoal tá, umas parceiras aí que tá sempre colaborando, estão sempre juntas. Então, agradeço minhas parceiras aí, a Ivânia, a Simone, a Nara. Tem umas 5 pessoas do meu grupo. O Eleandro também, parceiro. Ademir. Ademir só tem uma década junto aí, projetos.